Por onde eu começo a falar de um filme como Drive My Car, que é um mundo em si? Talvez eu deva começar dizendo que eu acho o filme sublime, mas aviso que ele não é para todo tipo de plateia. Drive My Car é um filme que exige um certo conhecimento da arte de ver filmes. Para quem, no entanto, já sabe caminhar junto com um filme ou quer aprender a fazer isso, poucas experiências vão ser tão marcantes, vão calar tão fundo, vão deixar uma impressão tão duradoura na vida quanto Drive My Car. Vale dizer que outro filme extraordinário que o Ryusuke Hamaguchi lançou no ano passado, Roda do Destino, está agora disponível na plataforma Belas Artes à la carte. Roda do Destino trabalha vários dos temas que estão presentes em Drive My Car de uma maneira mais breve e pode ser um excelente primeiro contato com o estilo muito peculiar e magistral do Hamaguchi. A outra coisa que eu devo avisar é que Drive My Car no momento está nos cinemas, um circuito bem limitado, e a partir de 1º de abril está disponível na plataforma MUBI. E também que é um daqueles poucos filmes que estão indicados ao mesmo tempo ao Oscar de Filme Internacional e ao Oscar de Melhor Filme, além de Melhor Roteiro Adaptado. Ele vem de um conto do Murakami, de 40 páginas mais ou menos, um conto breve, relativamente breve, e é um filme de 3 horas de duração. O Hamaguchi estica o assunto de maneira nenhuma. Eu diria que não tem 1 minuto ali de filme que não seja absolutamente necessário, ou mais ainda do que necessário, indispensável. Finalmente, Drive My Car é um filme em que o que acontece não é importante. O que é importante é como acontece e por que acontece. De maneira que essa resenha vai ter spoilers. Spoiler aqui é um conceito bem relativo. Este não é um suspense, este não é um drama de revelações e reviravoltas. Esse é um filme que vai entrando aos poucos debaixo da sua pele, que vai se instalando dentro de você gradualmente. Não dizer o que acontece nele, portanto, só prejudicaria a resenha e por isso eu vou em frente. O protagonista evidente aqui, o que primeiro se apresenta como protagonista, é o Kafuko, que é um ator, é também diretor de teatro e tem um casamento que já dura muito tempo, mais de 20 anos, com uma roteirista chamada Otto. O casamento dos dois é um casamento muito cheio de intimidade e, ao mesmo tempo, que preserva algo do que seriam os primeiros tempos dele. Ele exala o cuidado dos dois parceiros com o casamento na formalidade, no respeito com que eles se tratam no dia a dia e na sensualidade que eles preservam ainda na intimidade deles, no sexo. O sexo tem um efeito peculiar sobre a Otto. Ele liberta ela para inventar histórias e contar histórias. E ela tece essas histórias para o marido enquanto eles estão transando ou depois de transarem, só que ela não lembra muito bem das histórias no dia seguinte. Então, parte da parceria deles é que ele conta para ela o que ela contou para ele. Tem coisas nesse casamento que não são ditas. Tem segredos, tem reservas que são mantidas do outro parceiro. E um dia, por exemplo, o Kafuko surpreende a Otto transando com um jovem ator que está trabalhando num roteiro dela. Ele não se revela, ele volta para trás, não deixa que os amantes percebam que ele entrou em casa e tenta agir da maneira mais normal possível com ela nos dias e semanas seguintes. Mas algo mudou porque a Otto diz para ele: hoje à noite nós precisamos conversar. Quando ele chega à noite, ele encontra ela desacordada. A Otto teve uma hemorragia cerebral e morre. Drive My Car avança então 2 anos no tempo. O Kafuko ainda está em um luto pesado. Ele está cada vez mais recolhido em si, não trabalha mais como ator e ele vai para Hiroshima para dirigir uma peça. Ele é convidado de um festival em Hiroshima. A peça que ele vai dirigir é Tio Vanya, do Anton Chekhov, a mesma peça em que ele estava trabalhando como ator na ocasião em que a Otto morreu. Entre os atores candidatos a papéis na peça está justamente aquele jovem ator que foi amante da mulher dele. E o muito curioso também é que é um elenco multilingual.
Tem uma atriz que fala mandarim, tem um ator que fala tagalog, tem uma atriz que fala coreano e tem uma atriz que fala em linguagem coreana de sinais. Aí, muitos dos temas importantes do Hamaguchi já se desenharam. Primeiro, a importância de narrar. Parte do fio que amarrava esse casamento complicado do Kafuku e da Oto, um casamento que já tinha passado por uma tragédia, a gente vem a saber muito tempo antes, era justamente a narrativa. Era um ouvir a voz do outro, era um fazer os seus pensamentos, as suas ideias ressoarem no outro e recebê-las de volta. Com esse elenco em que várias pessoas falam outros idiomas que não o japonês, ele avança um ponto mais aqui. Exatamente o que é a comunicação. O que exatamente é a conexão entre as pessoas. O que é a essência da expressão. O que é preciso para você transmitir uma emoção ou um sentimento para outra pessoa. A língua é fundamental? O idioma faz alguma diferença? Outra coisa que está entrando em jogo aqui é o texto de Tio Vânia, do Anton Chekhov. Não vamos cancelar o Chekhov, tá? Ele é russo, mas ele está morto há um século e ele é um dos dramaturgos mais importantes, mais formidáveis da história da civilização. O texto de Tio Vânia trata basicamente da escolha, às vezes impossível, entre tradição e desejo de libertação, entre o desejo de paixão, de amor, de atração e a segurança que o dever e os papéis consagrados trazem para a pessoa. E esse é o cisma mais importante, talvez, entre o individualismo e o agir coletivamente. Essa questão da conexão entre duas pessoas, como ela se estabelece ou não, vai ser tratada de maneira não só brilhante, como fulminante do ponto de vista da emoção, no relacionamento entre o Kafuku e a motorista muito jovem que é designada para dirigir o carro dele. Ele tem um Saab vermelhinho que ele adora, odeia a maneira como outras pessoas dirigem, mas as regras do festival dizem que ele não pode dirigir o próprio carro por questões de segurança. Todo mundo assegura ele que a Misaki, interpretada por uma atriz fantástica, a Toko Miura, é altamente competente, que ele vai gostar dela. Mas ele submete ela a um teste com toda a civilidade, com toda a educação. Ele anuncia a desconfiança dele e ela, com todo o profissionalismo, recebe a notícia dessa desconfiança e tenta ultrapassá-la. Mas por mais que tudo tenha sido tão educado, esse não é um começo brilhante para duas pessoas que vão passar horas todos os dias sozinhas dentro de um carro. E de começo, o Kafuku e a Misaki mantêm a distância um do outro de maneira ativa. O tempo todo ele ouve no carro as marcações da peça do Tio Vânia na voz da mulher dele. Ela deixou uma fita gravada para ele. E a Misaki não diz nada, ela só ouve também. Aos poucos, eles começam a tomar uma certa consciência da presença um do outro. E, inevitavelmente, a partir do momento que você admite que tem alguém lá, surge uma curiosidade por essa pessoa. E daí, aos poucos, você vai descobrir o mundo que tem dentro dela. E o mundo que tem dentro da Misaki é imenso e é um cenário de devastação. Tudo aquilo que o Kafuku sofreu com a traição, com a perda da mulher, ela sofreu em dobro nas circunstâncias da vida dela. Ninguém vai sair mudando a outra pessoa, ninguém vai sair dando lições de sabedoria para o outro. Isso aqui é um filme sobre duas solidões imensas que se tocam. É um filme sobre duas dificuldades extraordinárias de se relacionar com outras pessoas que em algum momento abrem uma brecha. E também nos ensaios, o Kafuku está sendo forçado para fora dele mesmo. É um elenco em que as pessoas falam línguas diferentes, mas têm um objetivo comum, elas têm uma linguagem comum, que é a de sondar o próprio interior e tentar expressar isso para uma plateia. E tem o texto do Tio Vânia. Por meio do texto do Tio Vânia, o Kafuku consegue dizer coisas que ele não ousaria dizer nem para ele mesmo. Coisas sobre uma mulher que trai, coisas sobre a falta de sentido da vida, coisas sobre a sensação de que não se chegou em lugar nenhum.
E, mais ainda, a sensação de que tudo vai ser como sempre foi, porque essa é a vida e é impossível escapar do que ela traz. Só o que eu posso dizer é que a delicadeza do Hamaguchi e o controle que ele tem sobre essa situação, a perícia dele em escolher atores e a maneira como ele dirige esses atores e como ele mostra eles, quando ele mostra eles à distância, quando ele vai mostrar eles de perto, é absolutamente fantástica. Drive My Car é um desses filmes em que a gente vai aos poucos se reconhecendo nos personagens, como se eles fossem uma refração da gente, dividida em várias partes. E é um desses filmes também em que a beleza vai ficando insuportável até, de tão forte, de tão grande que ela é. No centro de tudo, o que é mais importante do que qualquer outra coisa para o Hamaguchi, e eu sou obrigada a concordar com ele, eu acho que é o que existe de mais importante na vida mesmo, é que qualquer pessoa só consegue se compreender, só consegue se definir por um intermédio de outra pessoa. Se a gente não tem outra pessoa na qual aquilo que a gente é, diz, pensa, sente, rebata e volte, a gente nunca vai conseguir elucidar quem a gente é para a gente mesmo. Tem momentos transcendentais em Drive My Car. Eu vou ficar com um deles, que esse eu tenho certeza que eu não esqueço mais. É o Cafuco interpretando o tio Vanya e a atriz que se comunica por linguagem de sinais, que faz a sobrinha dele, a Sônia, na última cena da peça. O desfecho de Tio Vanya é uma coisa tremenda, mas ver ele encenado dessa maneira foi de matar. Inclusive porque, na maneira como ele mostra essa cena, o Hamaguchi faz com que o Chekhov toque outro criador de primeiríssima grandeza, o cineasta japonês Yasujiro Ozu. Ver aquilo que é a essência do pensamento do Ozu, dentro de uma cena do Chekhov, em que a Sônia diz o que ela tem a dizer ao Vanya, não com palavras, mas com gestos, foi fulminante para mim. É das coisas mais lindas que eu vi na vida. Vale para a cena, vale para o filme. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.